Nesse vídeo a gente vai continuar o nosso estudo a respeito da revelação e eu queria falar um pouco sobre os tipos de revelação, as formas como Deus já se revelou. Em outro vídeo a gente viu que definiu revelação como o ato gracioso de Deus pelo qual Ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com Ele, né? E nós vimos que essas coisas, essas ideias, esses conceitos, era impossível que a gente conhecesse se Deus não revelasse. E a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é, olhando para a história da humanidade, como é que Deus já se revelou? Né? A revelação é esse ato gracioso de Deus. E como esse ato aconteceu? De que formas esse ato aconteceu já olhando para a história da humanidade? Uma forma, então vou enumerar algumas formas aqui. Uma forma é que Deus já se revelou na natureza. Né? Isso aí está claro lá, por exemplo, em Romanos 1:20, em que Paulo diz que desde a criação do mundo, ou seja, há muito tempo, o que a gente pode perceber? Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Então, é alguma coisa que está acontecendo desde a criação do mundo, e o que é que está acontecendo? É que esses atributos divinos, a natureza divina e o poder eterno de Deus têm sido vistos claramente. Então, apesar de essas coisas estarem ocultas a nós, no sentido de que nós não podemos perceber essas coisas usando os sentidos, como é que a gente poderia, se são atributos invisíveis de Deus, como é que a gente poderia perceber isso usando os nossos sentidos? Né? Como é que a gente poderia aprender alguma coisa a respeito da natureza divina ou do poder de Deus usando a visão, o tato ou a audição? A gente não poderia. E, no entanto, essas coisas são vistas claramente e são compreendidas por meio das coisas criadas, não diretamente. Diretamente nós não temos acesso, mas por meio das coisas criadas, essas coisas são vistas claramente. Então, Deus revela coisas a respeito de si mesmo, dos seus atributos, da sua natureza divina, por meio das coisas criadas. Então, uma forma de revelação é que Deus se revela na natureza, nas coisas criadas. O salmista também vai dizer isso, que os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus revela coisas a respeito de si mesmo na natureza. Uma outra forma como Deus revela coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com Ele é na própria consciência humana. Nesse outro texto, também de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, que quando os gentios, quando as pessoas, mesmo que essas pessoas não tenham lei, mesmo que elas nunca tenham lido a Bíblia, mesmo que elas nunca tenham tido acesso à Bíblia, e no entanto elas praticam naturalmente aquilo que a Bíblia ordena, aquilo que Deus ordena. As pessoas já sabem que matar é errado, elas já sabem que roubar é errado. Todas as pessoas de todas as civilizações sabem disso, mesmo que elas nunca tenham tido contato com os 10 mandamentos. Né? Embora elas não possuam lei, elas sabem o que é que a lei exige. E ao saber isso, elas mostram, e aqui é que está a chave desse texto, elas mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Ou seja, elas dão testemunho que a sua consciência, os seus pensamentos dão testemunho, ora acusando, ora defendendo. Né? Às vezes as pessoas fazem a coisa certa e se sentem bem por isso. Se sentem bem porque não mataram, não mentiram, não roubaram. E elas mostram nisso que existe uma lei gravada nos seus corações, de que elas sabem que matar, roubar, mentir é errado. Embora elas nunca tenham tido, possivelmente nunca tenham tido contato com essa lei, com os 10 mandamentos. Mas veja, e ao fazer isso, então elas estão mostrando que essas exigências da lei estão gravadas nos seus corações. Gravadas por quem? Quem gravou? Deus gravou. Então, agora, era possível que nós aprendêssemos essas exigências da lei de maneira natural, de maneira que, usando os nossos sentidos? Não, não era possível. As exigências da lei não estão acessíveis a nós através dos nossos sentidos.
Mas, no entanto, essas exigências da lei estão gravadas no coração de todo ser humano, mesmo daquele que nunca teve contato com os 10 mandamentos. Então não é porque a gente teve contato com os 10 mandamentos e aí a gente aprendeu e aí essas ideias ficaram gravadas em nós. Não, mesmo pessoas que nunca tiveram contato, mesmo pessoas de tribos distantes, elas nunca tiveram contato com os 10 mandamentos, mas elas mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Ou seja, algo que era impossível que os homens conhecessem, todos os homens conhecem, todas as pessoas conhecem os mandamentos de Deus. E os homens conhecem então porque Deus revelou essas coisas, gravando isso nos seus corações. É isso que a gente está chamando de a revelação de Deus na consciência humana, na forma como a gente está consciente dos nossos atos, quer acusando, quer defendendo. Às vezes a gente está consciente que fez algo certo, está consciente que fez algo errado. Em outro vídeo a gente vai ver que essa consciência está borrada, né? Às vezes as pessoas acham que estão fazendo coisas certas, coisas que na verdade a lei diz que são erradas. Mas de maneira geral, por exemplo, saber que matar é errado, saber que roubar é errado, que mentir é errado, que adulterar é errado, as pessoas sabem. Porque mostram que essas exigências da lei estão gravadas nos seus corações. Uma outra forma que Deus se revela é na história, no dia a dia, no cotidiano humano, não apenas na natureza, considerando a natureza de maneira estática, mas também considerando a natureza de maneira dinâmica, na história humana. Veja aí Paulo novamente dizendo em Atos dos Apóstolos. Paulo, é o discurso de Paulo. Então ele está falando assim: contudo, Deus não ficou sem testemunho. Deus não ficou completamente escondido. Ele mostrou a sua bondade, ele manifestou a sua bondade, ele revelou a sua bondade. Deus revelou que era bom. Como? Quando? Dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Paulo está falando aqui das pessoas do mundo, não apenas daqueles que tiveram contato com Deus, mas de qualquer pessoa do mundo. E ele está falando que toda vez que Deus dá chuva do céu e colheita no tempo certo, Deus está mostrando a sua bondade. Veja, Paulo não está falando o seguinte: houve épocas em que parecia que não ia ter colheita, mas Deus mudou as coisas e deu colheita, e deu a chuva no tempo certo. Não, isso seria um milagre, a gente vai falar de milagre depois. Paulo está falando das circunstâncias ordinárias, comuns, normais da vida. Toda vez que Deus dá chuva e colheita no tempo certo, toda vez que Deus dá sustento com fartura, toda vez que existe alegria nos nossos corações. Isso é um testemunho, é uma revelação da bondade de Deus. Certo? Toda vez, não os milagres, não às vezes extraordinários, mas às vezes ordinários, o normal, o natural, é um testemunho da bondade de Deus. Bondade é essa que nos seria impossível conhecer se Deus não revelasse. Como a gente poderia ter contato com a bondade de Deus se isso não está acessível aos nossos sentidos? No entanto, embora fosse impossível, Deus não ficou sem testemunho. Ele não ficou escondido. Ele revelou a bondade de Deus. Ele revela a sua bondade todos os dias a todas as pessoas. Toda vez que Ele dá chuva, toda vez que Ele dá sustento, toda vez que Ele dá alegria aos corações das pessoas, isso Deus está mostrando o quanto Ele é bom para com todo o ser humano. Então, essa é a revelação de Deus na história humana, não apenas na natureza de maneira estática, que a gente viu no outro slide, mas na natureza de maneira dinâmica. Toda vez que Deus dá chuva, toda vez que Deus faz as coisas acontecerem, Ele está mostrando algo a respeito de si mesmo. Nesse caso aqui, Ele está mostrando a sua bondade. Não apenas isso, Deus também se revelou através dos profetas. Embora certos conceitos, certos atributos a respeito de Deus estejam perceptíveis a partir das coisas criadas, e houve ocasiões na história em que Deus falou com certas pessoas. E quando Deus fala com certas pessoas, a gente chama essa pessoa de um profeta. No Antigo Testamento, às vezes, eles chamavam essa pessoa também de vidente.
E o que está dizendo nesse texto, que é um texto do Antigo Testamento, é que Deus advertiu Israel e Judá por meio dos seus profetas e videntes, dizendo: desviem-se dos maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças. Então Deus está dizendo alguma coisa, está revelando alguma coisa a respeito do nosso relacionamento com Ele, das ordenanças que Ele tem, né, do desejo que Ele tem de que nós obedeçamos a essas ordenanças. E Ele fez isso por meio de quem? Por meio dos profetas e videntes. Então, uma outra forma como Deus se revela também é uma forma indireta aqui. Deus não está falando com todas as pessoas, Ele está falando com algumas pessoas, que são os profetas e videntes. E esses profetas e videntes, então, estão comunicando essa verdade às outras pessoas. Então, também é uma revelação indireta aqui. E veja, não necessariamente isso aqui, esse texto está falando da Bíblia. Não. Alguns desses profetas e videntes escreveram essa revelação, e a gente tem até hoje, está na Bíblia, mas muitos outros não escreveram. E, no entanto, Deus revelou essas coisas ao povo por meio dos profetas, através dos profetas. Uma outra forma, e agora sim a gente vai falar do milagre, é que Deus se revela através dos milagres, né? Esse é um texto super curto, né? Mas tem a palavra manifestar aí. Então Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Deus manifestou aquilo que ele faz, aquilo que ele é capaz de fazer aos israelitas através de quê? Através dos seus feitos, ao fazer milagres. Aqui, o salmista provavelmente está se referindo à saída de Israel do Egito. Então ele está falando das 10 pragas, está falando da abertura do Mar Vermelho. Então ele está dizendo que todos esses milagres, as pragas, o Mar Vermelho se abrir, foram manifestações dos caminhos de Deus, do jeito de Deus, de quem Deus é, de como Deus se relaciona com o seu povo. Então, quando Deus faz um milagre, a ideia é que o milagre, nós vamos estudar os milagres mais a fundo em outros vídeos, mas a ideia é que o milagre é uma manifestação de Deus, é um sinal, é uma placa que aponta para alguma coisa, que aponta para o fato de que Deus existe, que aponta para o fato de que Deus é como Ele é. Essa ideia, então, Deus também se revela através dos milagres. Deus se revela também, e assim, a gente está chegando na bibliologia de maneira mais concreta, é que Deus se revela através das Escrituras. Novamente, aquele texto de 2 Pedro 1,19, em que a gente tem ainda mais firme a palavra dos profetas. Que palavra dos profetas? Não todas as palavras de todos os profetas, porque muitos deles não escreveram isso. Mas Pedro aqui está se referindo à palavra dos profetas que foi escrita. Se você ler o contexto desse texto, vai ver que ele está falando da palavra dos profetas que foi escrita, né? Então, essa palavra dos profetas, ou seja, a Bíblia, a palavra dos profetas que foi escrita, é também uma revelação de Deus, né? Então, nós vamos estudar isso mais a fundo, mas deixa eu falar aqui a coisa óbvia, que a Bíblia também é uma das formas como Deus se revelou. Não é a única, não foi a única, mas foi especial, e a gente vai falar por que ela é especial depois, baseado inclusive nesse texto. Mas a Bíblia é uma das formas como Deus se revela. Deus se revela a nós através das Escrituras, através daquilo que os profetas escreveram. E por fim, deixa eu falar no final a coisa que é mais importante. A mais importante revelação de Deus de todas foi quando Deus se fez carne. Deus se revelou em Cristo. Deus era de carne e osso e sangue na frente das pessoas, né? É isso que João vai dizer aí. O que era desde o princípio. O que é o que era desde o princípio? Ele vai dizer a palavra da vida, né? A vida. E isso são formas como João se refere a Cristo. A gente sabe disso por causa do Evangelho de João. Ele explica bem que palavra para ele e vida é Cristo. Então ele está falando de Cristo. Ele está falando que Jesus já existia, que Cristo já existia desde o princípio, né? A palavra da vida, o Logos de Deus, o Filho de Deus existia desde o princípio, né? E a gente já tinha ouvido falar dele. Mas aí João acrescenta uma coisa extraordinária. Ele diz o seguinte, que ele, João, viu com os próprios olhos, ele contemplou, as mãos dele apalparam a palavra da vida.
né? A vida se manifestando, nós a vimos, ele viu e ele está dando testemunho dela, ele está dando testemunho de Cristo. Não apenas Deus se revelou porque porque as pessoas ouviram falar de Deus. Os profetas do Antigo Testamento tinham ouvido a voz de Deus. Alguns profetas viram manifestações visíveis de Deus, mas João está falando de algo muito mais, de algo muito mais extraordinário, do fato de que Deus de repente se fez carne e osso. Nós vimos, ouvimos, apalpamos. Ele estava lá, né? Imagina o que é isso, o que isso significa, as implicações disso. Na Bíblia a gente tem palavras que são inspiradas por Deus. Quando os profetas do Antigo Testamento falavam, eles davam palavras que eram inspiradas por Deus. Mas em Cristo é a revelação plena, a revelação completa de Deus. Tudo que Jesus falava era uma revelação de Deus, porque é o próprio Deus falando. Tudo que Jesus fazia, qualquer gesto que Jesus fazia, qualquer coisa que Jesus fizesse ao longo dos 30 e poucos anos que ele esteve nessa terra, era uma revelação de Deus aos homens, porque ele é o próprio Deus feito carne, né? Então, tudo que ele fazia, tudo que ele falava era revelação. E isso é extraordinário, é isso que João está falando. Ele está chamando a atenção para o fato do quão extraordinário foi aquilo. Nós vimos, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam a palavra da vida. A vida se fez carne, né? E nós vimos, nós apalpamos, nós contemplamos. Ele vai falar isso também no início do evangelho dele. Então, a revelação completa de Deus veio em Cristo, porque é uma revelação maior do que todas as outras que a gente poderia ter. Então eu falei aí de uma série de formas que Deus se revelou na natureza, na história, na consciência humana, na Bíblia, nos milagres, enfim. E aí, em várias teologias sistemáticas diferentes, os teólogos classificam essas formas de revelação. E existem várias classificações, né? Uma classificação, que é uma classificação razoavelmente antiga, é a distinção entre revelação real e revelação verbal. Revelação real é a revelação de Deus através da realidade. Só porque as coisas existem, elas revelam Deus. Então, estaria aqui a revelação de Deus na natureza, na consciência humana, enfim. E a revelação verbal são as vezes em que Deus se revelou através de palavras, né? Através de atos. Então, a Bíblia, a palavra dos profetas, estaria incluída aqui. Uma outra forma de classificar é dividir entre revelação natural e revelação sobrenatural. Revelação natural é aquela revelação que nos vem na natureza, que está embutida na natureza, ou seja, nas coisas criadas, na consciência humana, na história da humanidade. E revelação sobrenatural é aquela que não está embutida na natureza, que ela vai além da natureza, ou seja, os milagres, as palavras dos profetas, enfim. Só que essa distinção, ultimamente, tem sido meio desfavorecida. As pessoas não têm gostado muito dessa distinção, porque ela gera um problema, porque parece que algumas formas de revelação são naturais quanto à origem, certo? Que a gente poderia conhecer mesmo se Deus não revelasse. Não é isso. Toda revelação é sobrenatural no que diz respeito à origem. O que essa classificação está dizendo é que algumas revelações, embora sejam sobrenaturais no que diz respeito à origem, elas vêm através da natureza. Então, é uma nomenclatura um pouco que pode levar a certos enganos. Então, ultimamente, os teólogos têm abandonado isso. Então, em geral, a gente classifica a revelação de Deus como revelação geral e especial. É essa que a gente vai adotar e eu vou explicar já o que é isso. O que é revelação geral? A revelação geral se refere às formas de revelação de Deus que são dadas a todas as pessoas. Essa é a ideia aqui da palavra geral. A ideia de que são todas as pessoas recebem, né? Quais daquelas revelações que eu falei que são dadas a todas as pessoas? A revelação da natureza, todas as pessoas percebem as coisas criadas. A revelação da consciência humana, Paulo fala claramente que todas as pessoas, mesmo quem não tem lei, mostra que a lei está gravada no seu coração. A revelação de Deus na história. Então essas formas de revelação são dadas a todas as pessoas. Então a gente classifica, agrupa essas formas todas e chama elas de revelação geral. E a outra forma é a revelação especial.
A ideia aqui é que são as formas de revelação de Deus que apenas algumas pessoas recebem, né? Em especial nesse sentido, que não é geral, não é para todo mundo. Algumas pessoas receberam, por exemplo, através dos profetas. Eu não conheci nenhum dos profetas do Antigo Testamento, mas aquelas pessoas que conviviam com eles conheceram. Então, foi uma revelação que Deus deu para aquelas pessoas, não necessariamente para mim. É claro que vem para mim através das Escrituras, mas eu não conhecia aqueles profetas. Então, uma revelação especial para aquelas pessoas, uma revelação especial para as pessoas que presenciaram milagres, né? Não para todas as pessoas, o milagre é uma coisa local muitas vezes, então é uma revelação para algumas pessoas. As Escrituras, a revelação é para quem tem a Bíblia, né? Se alguém nunca leu a Bíblia, não existe a Bíblia na língua dele, essa pessoa não tem acesso a essa revelação. Então, a revelação das Escrituras é a revelação para as pessoas que têm acesso à Bíblia. É claro que é nosso objetivo, é nossa função tornar esse acesso cada vez maior, mas mesmo que a gente tente, sempre vão existir pessoas que não tiveram acesso às Escrituras, né? Então, nesse sentido, as Escrituras também são revelação especial. E a revelação especial em Cristo, porque, pelo menos até agora, apenas algumas pessoas viram Cristo. Eu não vi Cristo ainda, né? Em carne e osso, ainda. Então, foi uma revelação especial para aquelas pessoas que estavam ali em Israel no século I, no início do século I. Aquelas pessoas viram Cristo em carne e osso, até agora. Então, e a gente então vai classificar todas essas formas como revelação especial. Em outro vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a revelação especial de Deus.